Perfeito, pessoal. Então agora a gente vai dar continuidade à instalação do Moodle, só que a gente vai precisar, então, primeiramente então, criar o nosso banco de dados, tá certo? Então, aqui nessa parte aqui, a parte muito importante, onde a gente vai configurar a nossa base de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um novo link da web, certo? E vou acessar o meu localhost aqui, localhost, certo? E vejam o seguinte aqui, pessoal. Vejo que o meu servidor está, era para estar funcionando. Deixa eu ver então 127.0.0.1. Vamos ver aqui. Abriu. Deixa eu ver com o localhost aqui, http aqui localhost. Tá, deu certo também, tá? Então era só ter colocado mais itens aqui. Beleza? Então, pessoal, para mim poder administrar o meu banco de dados, tá? Vocês vão vir aqui em phpMyAdmin. Claro que aqui não é um curso de banco de dados, né, pessoal? Quem quiser aprender de fato SQL, banco de dados, então eu tenho um curso específico que eu desenvolvi com quase 200 videoaulas só de banco de dados, onde eu ensino muita coisa, certo? Então aqui apenas o básico para a gente poder implementar o nosso sistema. Então esse aqui é o phpMyAdmin, certo? Para administração de banco de dados MySQL. O phpMyAdmin, até inclusive ele está mostrando aqui embaixo, ó, o seu arquivo de configurações contém configurações root sem senha, que correspondem à conta privilegiada padrão do MySQL. Tá certo? Então isso aqui, claro, eu jamais vou colocar isso aqui rodando no servidor web sem senha, porque aí eu estou, né, decretando, né, portas abertas para todo mundo poder invadir, tá certo? Então, por questões de segurança, você deveria corrigir. No nosso caso, como é local aqui, não tem problema nenhum. Vamos deixar então o root sem a minha senha. Vamos criar então aqui um banco de dados. Veja que eu tenho aqui código, tem esse banco de dados default. Então agora eu vou criar um novo banco de dados. Tá, ok? Vamos dar um nome aqui. Vamos dar um nome aqui de... Deixa eu ver aqui. O nome do banco vai ser Informaticon. Pode ser? Informaticon. Beleza. Então tá aqui. Informaticon é o nome do meu banco de dados. A collection aqui, vamos pegar o Unicode CI, certo? Deixamos isso aqui como default, que são as características então da estrutura do meu banco de dados. Vamos dar um criar aqui agora e automaticamente nós temos agora a minha base de dados Informaticon criada. Se tu voltar aqui, veja que nós temos aqui a nossa tabela Informaticon aqui, ó, criada, só que não tenho nenhuma tabela dentro dela, mas a Informaticon já está criada aqui, ó, perfeitamente, tá ok? Agora então que a minha tabela já existe, eu posso voltar aqui, tá, e estar gerando essa minha base de dados. Então olha só, pessoal, tipo, qual que é a minha base de dados? Eu tenho aqui, ó, MySQL, tenho Oracle, tenho PostgreSQL, eu tenho SQL Server. Veja que eu já tenho aqui a possibilidade de trabalhar com 4 bancos de dados, né, 4 dos melhores bancos de dados que tem. Então tá tranquilo. Então vamos usar aqui o MySQL. O servidor hospedeiro é o localhost, ou seja, é o meu local, tá certo? A base de dados chama-se Informaticon. Você lembra que a gente criou aqui, ó, aqui a base de dados chama-se Informaticon, tá? Não tenho nenhuma tabela aqui dentro, ó, nenhuma tabela encontrada nesse banco de dados, mas está tranquilo. O usuário é o meu root, que é o default, e eu não tenho senha. Então aqui, se tu quiser, você pode definir um prefixo, né, para as minhas tabelas. Vejo que ele está aqui no português, tá? Porque a gente selecionou lá a instalação em português. Na hora de gerar o Moodle em si, que na hora que a gente definiu lá português, aí ele vai baixar da internet toda a base de dados em português. Então vamos ver prefixos das tabelas. Tu quer que ele tenha um prefixo, por exemplo, aqui, ó, MDL de Moodle underline Informaticon. Tu quer que ele tenha esse prefixo ou não? Então, se tu não quiser, ou seja, se tu quer que ele crie as tabelas, por exemplo, clientes, alunos, sem ter o prefixo na frente, então você poderia simplesmente apagar isso aqui. Vamos deixar o default, que é isso aqui mesmo. Então vamos mandar dar um próximo aqui para verificar. Aqui, pessoal, ele começa a verificar então aqui o meu ambiente.
Então ele vai dar uma checada aqui em algumas características do servidor, por exemplo, PHP, extension. Então isso aqui são algumas coisas um pouquinho mais técnicas, por exemplo, PHP ele exige que tenha a versão 4.3, mas está usando a versão 5.2, tá certo? Então algumas características aqui, mas não tem um erro assim em nada. Então aqui o ideal é selecionar, né, a PHP extension, mas isso aqui por default ele vai funcionar perfeitamente. Então, claro que você precisaria ter um pouquinho mais de conhecimento técnico para entender, por exemplo, PHP extension XML, RPC, por exemplo, tá ok? Mas a princípio ele está prontinho para a gente dar continuidade. Vamos dar um próximo aqui. Então, agora sim. Olha só, você pode indicar um idioma ser instalado para que o processo continue com o uso deste idioma, tá certo? Então, claro que a gente vai baixar o pacote português, inglês, português, Brasil, né? Claro. Se você não tiver acesso à tua internet neste momento, pessoal, até porque a gente está trabalhando no modo local, de repente você não está com internet, você pode dar continuidade e ele iria instalar no português, no inglês mesmo. Veja aqui, ó. Se não for possível baixar o pacote de idioma, a instalação vai continuar em inglês. Depois da instalação é possível acrescentar outros pacotes de idioma. Então, como eu estou aqui com a internet tudo, já vou baixar o pacote idioma português Brasil. Claro que vocês vão ter isso daí em mãos, tá? Vocês terão isso aqui juntamente com o DVD do curso, estará esse pacote já português Brasil. Então se tornará muito mais prático para vocês. Vejam que ele baixou aqui, instalado com sucesso. Então agora, a partir de agora, esse processo de instalação ele vai dar continuidade então neste idioma. Então vamos mandar prosseguir, próximo. Então aqui, configuração completada. O Moodle tentou salvar a sua configuração em arquivo na área principal root de sua instalação Moodle config.php, que foi criado com sucesso. Então agora entra uma parte importante, pessoal, que para que vocês possam entender. Então aqui ele criou um arquivo chamado config.php. Aqui dentro então do nosso editório root, de onde o Moodle está instalado. Veja que tem aqui o meu config.php, que até então não tinha. Vamos abrir ele então. Vamos abrir ele, deixa eu ver aqui, tentar abrir ele com, não, JEdit não, deixa eu abrir ele com, pode ser até o próprio Word, uma ferramenta assim. Vamos ver aqui, vamos abrir aqui, Champ, aí nós temos aqui htdocs, Informaticon, Moodle, e aí ele gera um arquivo chamado config. Aliás, aqui config.php. Olha só o que ele gerou, pessoal. Então, isso aqui são códigos PHP, tá certo? Então, configurações. Então, aqui qual que é o tipo de banco de dados, localhost, o nome do banco, o usuário e a minha senha, que eu não tenho senha, o prefixo, tá? O diretório dele, tá certo? Então, aqui o endereço, o diretório local aqui da minha máquina. Olha só, e o administrador ADM, tá ok? Então, pessoal, 777, então, ou seja, tu tem permissões totais a ele. Então, isso aqui é o arquivo que ele acabou de gerar de configuração, certo? Então, a partir dele, eu vou ter sempre o acesso normalizado, tá ok? Deixa eu minimizar isso aqui. Então, conseguiu gerar esse arquivo, está ok? Até então não existia, agora já existe. Então, os próximos acessos ele vai fazer através do que tiver dentro deste config.php. Se não existisse config.php, ele automaticamente começa a instalação do zero. Ok? Então, beleza? Próxima aula, então, a gente vai dar continuidade aqui à instalação dele. Um abraço, até mais, tchau.